José Dirceu, amado por uns, odiado por outros, mas figura certamente polêmica. O Otávio Cabral escreveu essa biografia. Dirceu, a biografia. Do movimento estudantil a Cuba, da guerrilha à clandestinidade, do PT ao poder, do palácio ao mensalão. Muito interessante esse livro. E inicio pela parte onde o autor fala por que foi buscar essa biografia do José Dirceu e como ela foi feita. Tem uma frase do José Dirceu que ele pincelou que é o seguinte: o que fiz só vou falar mesmo depois de 80 anos. O que fiz na guerrilha, na luta armada, no mundo, isso só depois de 80 anos. Mas, como vou viver 90 anos, vou falar depois dos 80. Aí, o autor disse: quando comecei a pesquisar a fundo a vida de José Dirceu de Oliveira e Silva, para a produção dessa biografia, a frase assim me chamou a atenção e passou a me servir de inspiração. Se ele tinha segredos que só poderia revelar depois dos 80 anos, eu precisava desvendá-lo antes disso. Se não todos, pelo menos boa parte deles. Ainda fala aqui o autor que ele procurou os advogados do José Dirceu e o José Dirceu não disse sim nem não. Então, em tese, concordou com tudo que ele escreve aqui. E no livro ele faz a passagem desde a infância do José Dirceu até a sua caída do governo. Separei algumas situações interessantes aqui quando ele fala que a mudança do José Dirceu, mantendo a sua linha ideológica, mas procurando um pragmatismo. Dirceu fora contra as duas decisões controversas quando o PT estava na eleição de 86. Pragmático alinhava que o PT só chegaria ao poder um dia se abandonasse o sectarismo e excluísse de seus quadros as correntes mais radicais. Nas eleições de 1986, defenderia que o partido deixasse de lado a determinação de não fazer alianças, que era uma determinação do PT na época, e de lançar candidatos em todos os estados para que seus principais nomes pudessem ser conhecidos dos eleitores. Derrotado, aceitou a decisão da maioria e não criticou publicamente. Aqui o autor fala de uma frase do José Dirceu, que aí foi um grande erro dele, né, sobre o que resultaria do plano real. Disse José Dirceu: isso é uma bobagem, esse plano não dura nem mais 3 meses. José Dirceu, uma semana antes da eleição de 1984, sobre o plano real. Mas ainda sobre a questão do pragmatismo, muito interessante é essa passagem que o autor coloca num episódio do José Dirceu com Brizola. Reaproximação que seria importante no seu segundo mandato, quando o real passou por uma forte desvalorização, isso no governo Fernando Henrique, e a economia se deteriorou, derretendo a popularidade do presidente. Pragmático, Dirceu avaliara que ataques raivosos e inconsequentes do PT ao governo em épocas de crise não haviam rendido benefícios eleitorais. O caminho agora deveria ser outro. Não que o partido estivesse aderindo ao governo, longe disso, mas passar a fazer uma oposição mais responsável. Em maio de 1999, no auge da crise, um diálogo entre Dirceu e Brizola seria um bom exemplo da mudança de tom. Vamos tirar o Fernando Henrique, sugeriu Brizola. Para botar quem no lugar? Questionou Dirceu. A Constituição diz que é o vice. Então é o Marco Maciel, respondeu Brizola. Se é para botar o Marco Maciel, deixe Fernando Henrique mesmo, encerrou a conversa o presidente do PT, José Dirceu. E ainda sobre a questão do pragmatismo, o autor fala da aproximação de Dirceu com José Sarney e o falecido Antônio Carlos Magalhães. Para chegar ao poder valia tudo, até se aproximar de antigos afetos, com Sarney e ACM, que se tornariam seus interlocutores frequentes. E aqui no livro, depois, tem várias passagens muito interessantes que o autor fala dessas conversas que Dirceu intentou com Sarney e com o ACM. Ainda, consolidando, muito interessante essa passagem também, consolidando o quadro oficial, Dirceu passaria a procurar apoio de dissidentes governistas. Sarney foi o primeiro, o ex-presidente, que teve seu primeiro governo bombardeado pelo PT, rompera com o FHC após o Carlos Nunes enterrar a candidatura de sua filha. Sarney culpava o presidente, Fernando Henrique Serra,
pela ação e insistia que o dinheiro era legal. Em 27 de junho, Dirceu entrou pela primeira vez na mansão de Sarney, no Lago Sul de Brasília. Em 2 horas de conversa, em torno de uma mesa repleta de queijo e de garrafas de vinho chileno, conseguiu o apoio de Sarney e de outros dissidentes do PMDB, como o senador gaúcho Pedro Simon, o governador do Paraná Roberto Requião e o ex-governador de São Paulo Orestes Quercia. Então aqui, segundo o autor, essa reunião, esse jantar existiu. Dirceu agora aconselhando Lula, já presidente, em relação à questão com o PMDB. Lula, precisamos resolver o problema do PMDB. Sem eles, nossa vida no Congresso vai ser complicada. A gente tem que fazer como o Fernando Henrique, dar os 2 ministérios de porteira fechada para eles, falou Dirceu. Não sei não, Zé. Tenho medo desse PMDB nos dar dor de cabeça. Não tem outro jeito de fazer a maioria no Congresso? Questionou Lula a respeito. A Dirceu insistiu na importância da aliado cobiçado, na impossibilidade de apoio sem cargos e na conveniência da porteira fechada. Lula acabaria aceitando. Pode fechar o acordo, mas são só 2 ministérios. E a gente tem que aprovar os ministros. Só que, uma passagem, Lula disse: o acordo não chegaria ao dia seguinte, aliás, segundo o autor. Às 10 da noite, Lula ligou para Dirceu e pediu que fosse ao Hotel Blue Tree, onde também despachava. E foi direto ao assunto. Você precisa desfazer este acerto com o PMDB. Eu não vou entregar nenhum ministério para eles. E aí então Dirceu, atordoado e irritado, disse, horas mais tarde, segundo o autor. Horas mais tarde, Dirceu voou para São Paulo, onde participaria de um churrasco no Instituto de Cidadania em comemoração à chegada do PT ao poder. Mal cumprimentou Lula. No final da festa, relatou tudo o que aconteceu ao advogado Márcio Tomás Bastos, futuro ministro da Justiça, e a Gilberto Carvalho, futuro chefe do gabinete da presidência. E despediu-se deles com uma previsão: isso vai dar merda. Falou Dirceu. Ainda, após isso, Dirceu começou a ter vários problemas com Lula. O alvo privado de sua raiva, porém, era principalmente Lula, a quem não poupava nas conversas com os mais próximos. Dizia Dirceu, é conservador. Esse pessoal do sindicalismo do ABC sempre teve casa, carro, dinheiro. Não é como o pessoal que viveu clandestino na ditadura. Já fora do governo, Dirceu conversando com um amigo, tentando conversar com Lula para ver se intermediava os seus negócios, disse o seguinte: depois de conversar com o presidente, Dirceu voltou para São Paulo e se reuniu com seu escritório com Mário Rosa. Estava de péssimo humor e reclamou do ex-chefe. O Lula quer me proibir de ganhar dinheiro. Sempre irônico, Mário Rosa provocou. Dirceu, o Lula tem razão. Imagina você com dinheiro, como você iria mandar mais que ele no PT? Dirceu a sério retrucou. Eu lá preciso de dinheiro para mandar mais do que o Lula no PT? Sensacional isso aí, segundo o autor. E por fim, termina o autor dizendo uma passagem interessante, fazendo um resumo do que o autor entende da vida de Zé Dirceu. Saíra de Passa Quatro na infância sonhando em mudar o mundo. Lideraram um movimento de estudantes que pretendia enfrentar o regime militar, mas foi preso. Tentara voltar ao Brasil como líder de uma organização guerrilheira que derrubaria o governo pelas armas, mas acabou tendo de voltar à clandestinidade com seu grupo dizimado. Ajudaram a construir um partido de trabalhadores que chegaria ao poder. Porém, longe de cumprir as promessas de mudar as práticas políticas vigentes no país, sonhara, desde aquela conversa com a mãe aos 8 anos, em ser presidente da República. Mas o sonho de uma vida inteira acabaria enterrado pelo mensalão. José Dirceu de Oliveira Silva jamais chegou a lugar nenhum, segundo o autor Otávio Cabral. Então, goste ou não goste de Zé Dirceu, figura polêmica e importante na história do Brasil. Recomendo essa biografia.